Bom, vamos a mais um código de erro. Desta vez, se não for o mais importante, é um dos mais importantes, uma vez que ele lida com compressor inverter e placa inverter, geralmente os componentes mais caros de qualquer condensador VRV ou VRF, tá? Então, L9, se vocês enxergarem esse L9 ou no centralizado, no central, na automação, onde tiver display, que se tiver aparecendo L9, primeiro que está aparecendo em todos, porque todos que eu digo são todos os evaporadores, todos os controles, aonde tiver display vai estar piscando L9, no caso de Daikin, né? Nos concorrentes, Hitachi, LG, eu até coloquei um quadradinho aqui, puxa a flechinha para o LG, ó, para vocês perceberem aqui que pode mudar a letra, o número, mas o sintoma é exatamente o mesmo, ó. Compressor inverter que falhou na partida, tá dizendo aqui o LG, né? E aqui o Daikin, ó, erro detectado logo na partida do compressor, quer dizer, absolutamente a mesma coisa. Eu já vou adiantar para vocês, anotem o que eu estou falando aí, ó. Código L9, eu já troquei vários, né? Acompanhei a troca de vários, a troca, que eu digo troca de compressor de placa, né? L9 é o seguinte, ou é compressor, ou é placa de circuito impresso inverter, que controla o compressor. Sendo que a maioria das vezes é compressor. Compressor travado, por exemplo. Tá? Anote aí, porque essa é a dica especial. Tá certo? O método de detecção é simplesmente assim, a falha é detectada pela corrente que passa no power transistor, tá? Que condições é detectado? Quando há sobrecarga de corrente no compressor durante a partida. Quais são as causas? Falha do componente compressor, obviamente. Pressão diferencial na partida é insuficiente, tem que ter pelo menos 2 kg para poder partir. Já começa a desconfiar aí de problemas com o seu gás, no ciclo frigorífico, tá? Falha na placa de circuito impresso inverter, que é o componente que comanda o compressor inverter. Eu já dei uma dica, agora anote outra aí no caderninho de vocês. Os fabricantes geralmente mandam trocar o compressor e a placa, os dois juntos. E com razão, porque tanto um como o outro pode causar problema no outro e vice-versa, se é que vocês me entenderam. Problema no compressor pode dar problema na placa. E da placa também pode dar problema no compressor. Então, geralmente, a sugestão é que troque os dois, obviamente, que não é uma coisa tão fácil, eu sei, mas essa é a segunda dica. Anote aí no caderninho. Vamos seguir aqui, ó. Erro detectado logo a partida do compressor, acabei de falar, né? Diferencial de pressões entre alto e baixo na partida é maior que 2 kg, né? 29 libras, que é um diferencialzinho de nada, né? Mas tem que ter. Se não tiver, pode significar outras coisas. Aí você vai ter que checar o circuito frigorífico, conforme ele está dizendo aqui do lado. O que pode ser isso, João? Gás incondensável, coisa estranha dentro do circuito, válvula fechada, essas coisas aí, nada agradáveis, tá? Bom, suponha que sim, né? Ele dá a partida, mas apresenta o erro e tal. Aí ele manda aqui, desconecte a ligação entre o compressor e a placa inverter. Geralmente são 3 fios, tá? Execute o modo de teste do Power Transistor no modo de serviço. Isso aqui é do manual de serviço da Daikin. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, para você usar esse modo de verificação do transistor de energia aqui, ó. Não deem muita atenção porque é uma tradução que veio aí talvez de outra língua para o inglês e do inglês para o português. Então não está bem traduzido, mas olha aqui, ó, 28, vocês têm que aprender a fazer isso, tá? Tem que estar com o manual de serviço na mão para poder executar esse teste aqui. Mas para que serve esse teste aqui? Ele dá uma frequência, ó, tá até colocado aqui em volta, ó, de 10 Hz. Ele induz a placa a girar, vamos dizer assim, tá? E olha o que está escrito aqui, ó, é útil para determinar se resultou em problema relevante do compressor ou da placa inversora, tá? Você dá um pulso, ele vai girar. Quando isso acontecer, você tem alguns meios de saber se é ele ou não. Se for a placa, vai ter o problema L9 logo de cara, né? Tá certo? Porque tá rodando em vazio, tá? Não tem o compressor na jogada, lembre-se. Ele pediu para soltar a conexão, para fazer isso. A conexão L1, L2, L3 ou U, V, W do compressor, que sai da placa e vai na cabeça do compressor. Então, se começou aqui, deu esse pulso aqui, já deu L9, é porque é a placa de circuito impresso. Não deu, é porque é o compressor. Essa é a lógica. Essa é a ideia, tá? Então voltemos aqui. Ó,
pelo uma vez concluído ali, ó, é isso aqui que ele está dizendo. Isso aqui é a placa inverter eu não me lembro da geração, acho que é a mais nova daqui, se eu não me engano. Aqui está o compressor, tem aqui o VW, né? Então eu solto esses 3 fios daqui, tá? Isolo, né? E dou esse pulso, né? Faço essa programação na placa e você vai ter lá 10 Hz que vai ser induzido, vai dar uma frequência que a placa vai girar nesse minuto. Se aparecer o código L9, muito que bem, placa de circuito impresso. Se não aparecer, compressor. Mas olha aqui o que ele manda fazer. Tensão de saída na placa inverter está balanceada, tem que ser balanceada também. Se ela não estiver balanceada, o problema é ela também. Ou seja, posso medir entre as fases aqui, ó, voltagem de saída em torno de 50 volts, mas eu tenho que ter um balanceamento entre elas. Elas têm que ser quase iguais entre elas. É admitido aí, ó, 5 volts ou 10 volts, dependendo se a máquina é 220 trifásico, que é o caso aqui aliás, 380 volts, que é o caso aqui de YL, Y1, ou se é 220 trifásico, que é esse TLzinho aqui, ó, 5 volts. Medir entre U e V tem um valor, mediu entre V e W tem outro valor, e a diferença entre eles é, se for 220 trifásico igual ou menor que 5 volts, ok, não é ela também, tá certo? Não é tão difícil assim. O power transistor está sendo checado, esse aqui é a placa, desenho da placa inverter, que controla um compressor inverter da Daikin, tá? Aqui tem o power transistor, né? Aqui tem compressor, ó, UVW, tá vendo aqui? Então, quando eu desabilito, solto esses fios aqui e mando dar um pulso, nós estamos testando a placa, né? O power transistor está incorporado à placa aqui, tá? Agora, eu tenho aqui comigo uma outra forma de ver isso. Não uma outra forma, uma forma mais completa. Esse aqui é um e-book que eu mesmo escrevi. Se quiser conhecer, está aí na descrição do vídeo logo abaixo, né? Eu vou colocar meus óculos. Sobrecarga de corrente na startup de compressor inverter provoca o aparecimento desse código de erro. O início da compressão é interrompido. Dica inicial. Por se tratar de erro de inicialização de compressor inverter, verifique se o disjuntor está caindo quando a máquina tenta partir. Se está, o que acontece? É o compressor que encontra-se travado, bloqueado. Substitua-o. A grande maioria das vezes em que presenciamos este código de erro, o problema era o compressor. Foi a dica que eu já dei agora há pouco. Dificilmente tratava-se da placa. É bom lembrar que para este código de erro, ficaremos sempre entre o PCB inverter e o compressor inverter, que foi o que eu falei na dica exatamente, né? Aqui eu faço uma outra forma de fazer a verificação, né? Mas é isso, ó. Verifique as válvulas de serviço, estão abertas? Ok. Coloque o manifold com o equipamento parado. O diferencial de pressão entre alta e baixa está pelo menos 2 kg ou 30 libras. Caso a diferença seja menor, cheque a carga de refrigerante. Aí eu coloquei aqui, faltando, você tem que pesquisar o que pode estar acontecendo em relação ao refrigerante e o circuito frigorífico. 3. Induza uma frequência na placa para o compressor inverter, o VW desconectado do compressor, pelo modo monitor, que é o que eu acabei de falar. É na placa que faz isso, tá, gente? Programação da placa, no Daikin. É o mesmo procedimento comentado na página 107, código L8, é a mesma coisa. Lembrando que no caso de VRV4 e Nova, dependendo do tamanho do condensador, poderemos ter 2 compressores inverter. Hoje em dia tem equipamentos aí de outros fabricantes, inclusive tem até 3 inverter, né? O teste tem de ser feito para cada um deles. As fases UVW têm de estar balanceadas, máximo de 10% de diferença entre elas. Poderemos ter uma decisão aqui de se a placa está ruim ou boa, eliminando uma das possibilidades e focando no compressor apenas. Tudo isso aqui é para dizer que não é a placa. 4. Use um megômetro e verifique o isolamento do compressor em questão, lembrando que no mínimo admissível é 100 kΩ. Portanto, se encontrar menos que isso, substitua o compressor. Neste ponto, você já deve ter encontrado a causa do L9. Se ainda tiver dúvidas, procure o manual de serviço do produto e da linha correspondente com como testar o power transistor e os diodos da placa inverter. Eu não vou a fundo nisso aqui, mas vocês têm que estar com o manual de serviço na mão, tá bom? Eu vou repetir as dicas que eu dei, que é de suma importância. Vocês, deparando aí com o código L9 pela frente no Daikin, ou outros fabricantes, mas que signifique erro de partida do compressor inverter,
A solução passa por trocar compressor inverter ou placa inverter ou ambos. Eu geralmente sugiro trocar os dois, porque um pode dar problema no outro, assim como vários fabricantes também têm essa recomendação. Tá bom? Fico por aqui, até a próxima aula. Agradeço de coração.